Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Como de hábito, eu converso com vocês daqui do estúdio da Bolsa da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. E o assunto de hoje é tecnologia. Eu queria entender um pouco melhor, que vocês todos sabem, têm ouvido, têm lido em todos os lugares, sobre a utilização de drones para a agricultura. O drone, que é um veículo não... é VANT que chama. Veículo qualquer coisa, não, sem piloto e sem passageiro. Já já o meu entrevistado explica o que é o VANT. Ele serve para muitas coisas, e algumas boas e outras nem tão boas. Mas, no caso aqui, eu vou tentar entender com o meu entrevistado, na agricultura, para que ele serve. Como é que se pode usar, porque você tem ouvido falar muito nisso. O meu entrevistado é geógrafo, e eu estou rindo porque geografia, quem estuda geografia deve ser geógrafo, imagino eu. Eu sempre fui o pior aluno da classe em geografia, então com certeza eu vou aprender um bocado nesse programa. Bom, quem está aqui comigo é o diretor da G-Drones, Jorge Longitano. E é ele quem vai falar, a empresa dele é G-Drone. Drones, eu não sei se ele vende ou aluga, o que ele faz, mas enfim, tudo isso a gente vai entender conversando com ele sobre essa utilização dos drones. Boa tarde. Boa obrigado. tarde, obrigado pelo convite. Estão falando muito disso, estão usando mesmo o drone na agricultura? Estão usando sim. É real? É algo que o mercado já está absorvendo. Tem uma série de empresas e produtores agrícolas que já estão se utilizando de drones na agricultura. É um mercado que deve crescer muito ainda, sim, mas já é real, isso acontece. E a tua empresa é o quê? Ela aluga ou ela vende drones? Minha empresa é uma empresa voltada para soluções em mapeamento com drones. Ok. Pensando nessas soluções, nós temos 3 áreas de atuação. Uma das áreas é o desenvolvimento de equipamentos, então nós desenvolvemos drones multirotores, que são aqueles que têm vários motores, que são hoje mais comuns, e drones também asas fixas, que são aviões. Tá? Outras empresas fabricam esses equipamentos, nós especificamos, desenvolvemos, outras empresas fabricam para nós. Então nós comercializamos esses equipamentos também. Os outros 2 serviços são de prestação de mapeamento, e aí, entre outras áreas, na área de agricultura, especialmente em agricultura de precisão, e oferecemos capacitação também. Temos cursos, normalmente uma vez por mês, de mapeamento por drones. Tá, eu vou te perguntar coisa prática, porque não... Eu ia dizer que drone serve para fazer espionagem, drone serve para olhar o que o vizinho está fazendo, né, o que ele tem. Isso vale para países também que dizem que usam muito isso. Mas vamos basicamente para o agro aqui. Por exemplo, fala-se muito em georreferenciamento, em ver a propriedade, o que tem na propriedade, etc, etc. Como é que isso funciona? Ele tem um tempo de voo, você faz um programa, ele funciona na base de um aplicativo? Explica um pouco. Sim. Basicamente são 3 etapas para se fazer um trabalho. Primeiro é o planejamento do voo, então nós fazemos isso num software específico, em que ele vai planejar as linhas de voo do equipamento. Ele vai funcionar como aerofotogrametria convencional, tem que fazer linhas de voo para obter sobreposição entre as fotos. São diversas fotos que são tomadas para se gerar um produto. Então esse é o primeiro trabalho. Depois é o voo, que é um voo automático. Nós inserimos esse arquivo na aeronave, e a aeronave vai reproduzir esse voo de forma automática e coletando as fotografias de forma automática também. Ela vai com uma câmera ou com uma filmadora? Sim, tem sensores aí hoje específicos, termais, multispectrais, para se trabalhar com diferentes gamas aí de aplicações. E o terceiro passo seria o processamento das imagens, que aí utilizamos também softwares. Isso é feito por vocês? Isso é feito por nós. Dentro do escritório? Eu comentei de 3 áreas de atuação. O nosso foco principal hoje é prestação de serviços, desenvolvimento de serviços para atender cada vez os produtores ou clientes nossos entregando informação e não somente um arquivo. O primeiro produto que você gera com um drone é um arquivo, uma imagem bruta.
que ela é bastante pesada, então não é todo mundo que vai conseguir trabalhar com ela, não vai ter um computador ou software para trabalhar. O que a gente procura fazer hoje e desenvolver são técnicas para se extrair informações, cada vez mais automatizadas, para entregar a informação para um produtor. Até porque, na minha cabeça, o Jorge tem o nome dele, a grafia do nome dele é em inglês, Jorge. Longitano é italiano. E ele tem o olhinho puxado, olha aquela figura. Brasil, né? É uma mistura e tanto. Isso é que é diversidade. Né? Isso é Brasil, né? Bom, Jorge, é o seguinte, o produtor, imagino eu, falar do médio, vai, para não ficar nem no pequeno nem no grande. Ele sabe o que é um drone, evidentemente, mas para usar precisa ter um curso mesmo, não tem jeito, né? Sim. Se você... Ele funciona o quê? Combustível normal? Baterias. A maioria é a bateria, ou seja, são equipamentos elétricos. Há equipamentos também a combustão, só que eles são mais complicados para dar manutenção e para operação, né? Motores a combustão. É que nem um celular. Só que tem autonomias superiores. Então, a combustão tem autonomias superiores. Equipamentos que têm 4 a 5 horas, por exemplo, de autonomia a combustão. Equipamentos elétricos, asas fixas, que são os aviões, cerca de 2 horas. Multirotores é na faixa de 30 minutos. Nós temos um equipamento que voa 45 minutos com a câmera, um equipamento com uma ótima autonomia pensando em multirotor. Mas é nessa ordem, é na ordem ainda de minutos. Asas fixas já são na ordem de algumas poucas horas. Sim, mas aí outro dia me falaram, alguém que veio falar de drone aqui, que em 22 minutos você consegue fazer a fronteira de uma propriedade de muitos hectares. Sim, né? sim, dependendo da altura do voo, mas você consegue trabalhar, por exemplo, com 150 hectares até, com uns 22 minutos. Né? E o que determina, por exemplo, tem outros usos que a gente vai falar, praga, plantio, etc, sim. etc. Mas o que determina, por exemplo, se eu quero apenas ver minhas fronteiras, ele voa em que altura? Uma aplicação na área agrícola seria para vigilância, ou seja, é utilizar um drone com uma câmera com zoom e pode até ter visão noturna também para fazer vigilância. Então, um equipamento que ele tem um gimbal, ou seja, você controla, você direciona a câmera, dá zoom, e aí basicamente isso pode ser com voo manual, em que você vai acompanhando em tempo real o que o drone está vendo, ou então programar também um voo para ele correr as fronteiras. Então, essa seria uma aplicação. Outra aplicação seria para mapeamento, que aí, como eu comentei, é sempre voo automático, e que ele vai gerando uma série de fotografias que depois são processadas num software. Então são aplicações distintas. Ambas podem servir na área de agricultura ou na área agrícola, mas são aplicações distintas e por isso normalmente vão requerer também equipamentos ou sensores distintos, né? Câmeras distintas. Isso é curioso que o Jorge está dizendo aqui, porque no meio rural tem muito roubo, né? Sim. Roubo de produtos defensivos, mesmo de produto, de soja, de café, etc. Jorge, temos um intervalo já, eu vou chamar um intervalo e a gente volta em 30 segundos, tá bom? Tá, legal. Já estou de volta, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. E se você quiser assistir esse programa ou outro qualquer feito este ano, 2017, você tem a página do programa no YouTube. Lá estão todos os programas lá, você escolhe e assiste a hora que quiser, o dia que quiser, quantas vezes quiser. É a página do programa, chama-se Programa Mercado Futuro. E já que você está no YouTube, vai no outro canal, direto da Bolsa, que são comentários que eu gravo aqui de um outro lugar aqui da Bolsa, só que curtos, coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, tá bom? Assunto hoje é drone, eu converso com o Jorge Longitano, diretor da G-Drones. Então, tá falando o negócio da vigilância. Você pode fazer vigilância de propriedade com ele normal, Sim. dia e noite. Sim. Utilizando uma câmera ou termal ou com visão Termal noturna. é noturna. Pega a temperatura. A noturna normalmente é quando ela tem uma sensibilidade à luz maior. Então, mesmo com baixa luminosidade, ela consegue captar imagens. A termal ela capta a temperatura dos corpos. São comprimentos de onda diferentes, mas ambas podem servir para vigilância, por exemplo. E essas máquinas todas, quer dizer, você planeja equipamento, né? Você Sim. assim, assado, assim.
Sim. Mas o Brasil é um fabricante de drone? Sim, Já sim. é. Tem diversas empresas que fabricam equipamentos. A gente pode citar, por exemplo, empresas que há mais de 10 anos começaram a pesquisar ou desenvolver e fabricar, normalmente ainda asas fixas, ou seja, plataformas baseadas em aeromodelos. E hoje tem já, eu diria que, pensando em fábricas pequenas, né, indústrias pequenas, eu creio que tem mais de 10 fabricantes no Brasil. O asa fixa, ele precisa de um espaço para ele levantar, né? Sim. E o rotor, é rotor que você chama? Multirotor. Multirotor é um helicóptero, é tipo helicóptero. Ele funciona como Sobe um na helicóptero vertical e pousa na vertical também. Essas são as vantagens ou desvantagens, não? O multirotor, em termos de operação, ele vai ser sempre mais interessante para se trabalhar, porque além dessa questão de decolar e pousar verticalmente, então de qualquer espaço você consegue decolar e pousar, ele é um equipamento que, para você pilotar, ou seja, pensando numa questão de redundância e de segurança de operação, mesmo qualquer aeronave que vai fazer um voo automático, é importante que você saiba pilotar também, é uma questão de segurança e do ponto de vista legal é importante saber operar também. Ele é muito mais fácil do que um asa fixa, porque ele fica planando no ar. Se você deixar os manches na posição central de um multirotor, desde que ele tenha os sensores adequados para isso, GPS, por exemplo, ele vai ficar parado ali. Então você consegue ir aos poucos e aprendendo a pilotagem. Um asa fixa ele nunca vai parar no ar. Ele está sempre, né, com dinamismo ali. Para, cai. Então você pode no máximo acionar uma chave para ele fazer um círculo e aí você procurar se orientar, mas é bem mais complicado. Quer dizer, de qualquer maneira você precisa aprender a pilotar o negócio. Você precisa. Para a ANAC e para o DSEA, um drone ou VANT, a denominação oficial que eles utilizam é de ARP, Aeronave Remotamente Pilotada. Ou seja, no conceito deles já inclui um piloto necessariamente e é ele que é o responsável pela operação. Então, quer dizer, o piloto que não voa, né? Sim, mas ele tem que estar lá em solo, alguém presente, monitorando e pilotando, que é a pessoa responsável. Qualquer acidente, qualquer problema que houver, se ele não tiver com a documentação, é o piloto que vai arcar com as consequências. Ih, deve ter tanta coisa sem documentação. A grande maioria hoje ainda, embora... Mas já tem a legislação, Já tem a né? legislação. Já tem. Saiu nesse ano a ANAC e DSEA. A ANAC regulamenta os pilotos e os equipamentos, o DSEA o acesso ao espaço aéreo. Me conta uma coisa, ô Longuitano, que eu já li que o drone serve para você ver esse negócio de fronteira, serve para contar a cabeça de gado. Mas como é que é, por exemplo, para ver se o lugar está muito molhado ou muito seco, se a semente pegou ou não pegou, se tem praga ou não tem praga? A que altura ele voa, o que usa, como é que você diferencia pela cor, enfim. Sim. Só para voltar num segundo ponto, que eu falei das vantagens do multirotor, né, e não falei das vantagens do asa fixa. Ele vai ficar com chateado ciúme. com você. Os asas fixas, o interessante deles são a autonomia de voo, ou seja, você consegue cobrir áreas bem superiores porque eles têm mais tempo, ou seja, um equipamento mais eficiente, pensando em voo, e voam um pouco mais rápido também. Então eles cobrem áreas bem superiores aos multirotores. A questão é tamanho de área que vai se trabalhar. Áreas até centenas de hectares, os multirotores vão atender bem. Áreas para cima de... Quando você começa a trabalhar com milhares de hectares, aí é mais interessante partir para uma asa fixa, porque senão você tem que fazer muitos voos com multirotor para cobrir uma mesma área. Tá, e como é que você identifica isso? Porque eu já vi esse negócio de georreferenciamento. Perfeito. Na tela do computador aparece um monte de cor. Sim. Quem que decifra isso aí? Quando a gente vai fazer um trabalho, a primeira coisa é planejar ele. Então, primeiro, verificar que sensor utilizar. Então, tem uma série de sensores que captam comprimentos de ondas diferentes, coisas que, por exemplo, a gente não enxerga a olho nu, que são coisas que são invisíveis a olho nu. Dependendo do que for ser estudado, é necessário utilizar uma câmera multiespectral, ou seja, porque uma doença, por exemplo, ela pode se manifestar em algo que a gente não enxerga a olho nu. Pensando em questões de umidade, um sensor termal pode ser interessante. Então esse é um primeiro ponto, determinar sensor. Depois, de acordo com o que vai ser captado, exige um grau de detalhamento na imagem, ou seja, o que a gente chama de GSD, ou resolução da imagem. A gente vai planejar a altura de voo de acordo com essa resolução.
Voando mais baixo, a gente tem mais detalhamento, mas aí o voo fica menos eficiente, ou seja, as linhas têm que ser próximas umas das outras de voo. Pensando em aplicações que não necessitam de tanto detalhamento, a gente pode voar mais alto e ganhar mais Tem voo. diferença de custo entre voar mais baixo ou mais alto? Tem, né? Tem. Então esse é um ponto. E aí, um segundo ponto, e que isso é onde precisa avançar mais, é a parte de processamento das imagens. Como extrair as informações e analisar elas por meio, seja de fotointerpretação, quando um homem na tela do computador vai fazendo as correlações e entendendo o que são as cores diferentes nas imagens, ou então, o que tem se buscado na agricultura, devido ao tamanho das áreas, tal, é automatizar processos. Ou seja, fazer com que o software sozinho determine, por exemplo, onde é que são as áreas de praga ou onde há uma deficiência num fertilizante para poder aplicar somente com a concentração necessária e nos locais necessários. Um proprietário médio, vamos continuar, ele tendo um drone está bom demais. Sim, ou eventualmente ele nem precisa ter o drone. Ele aluga. Porque o drone, como eu costumo comentar, ele é mais uma ferramenta de mapeamento. Não necessariamente ela é a mais adequada de acordo com a aplicação. Há aplicações que de acordo com a acurácia ou precisão posicional, vai ser necessário continuar fazendo o levantamento terrestre, com estação total, GPS RTK, ou seja, equipamentos, né, de medição terrestre. Ou dependendo do tamanho da área, e se a aplicação não exige que a imagem seja obtida, a informação seja obtida num momento específico, imagens orbitais, ou seja, imagens de satélite, podem ser mais interessantes do que se trabalhar com drones. Podem ser, inclusive, muito mais baratas, dependendo do tamanho de área. Trabalhar com imagens de satélite. Trabalhar com imagens de satélite. Então, ele é mais uma plataforma e ele pode também contratar serviços, né? Porque se ele compra o drone, ele precisa também, para extrair informações, de um bom computador, softwares e, o mais importante, gente capacitada para operar o drone e para extrair as informações das imagens. Entender isso. Ou seja, dependendo para grandes grupos, então, usinas de produção de álcool, açúcar, empresas de celulose, grandes grupos, né, empresas do setor de citricultura, que tem grandes áreas, vale a pena, de repente, ter uma equipe interna. É algo a ser estudado. Um pequeno ou médio produtor vai normalmente valer mais a pena ele contratar um serviço. Não sei que seja para vigilância. Vigilância, ele dia e noite. Ele pode ter um equipamento. Gente, converso com o Jorge Longuitano, ele é diretor da G-Drones, está falando dos usos do drone na agricultura e nós vamos a outro intervalo. Já já eu estou de volta. O VANT é veículo aéreo não tripulado. Não tripulado. Já eu estou de volta, até já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o Jorge Longuitano, ele é diretor da G-Drones. Ele estava falando do uso do drone quando vale a pena para grandes grupos, pequeno agricultor, médio agricultor. O coronel, o comandante Rolim Amaro, falecido, foi quem inventou a TAM. Era táxi aéreo Marília. Não é do seu tempo, você é muito jovem para saber isso. Ele dizia o seguinte, a seguinte frase: avião no chão, prejuízo na certa. O drone também tem que voar, porque se ficar guardado não... Sem dúvida, e é uma tecnologia que evolui muito rápido. Então, um equipamento comprado hoje, eventualmente daqui 2, 3 anos, ele pode ficar obsoleto, ou seja, ter uma tecnologia muito superior. Que nem o meu celular. Depende muito, depende muito. Como é que... Eu também li, o Jorge, que você pode usar para jogar defensivo, remédio, aí é com asa. Sim, não necessariamente. Pode ser necessariamente. Só para, né? Porque o multi não sei o que, ele é pequeno, o de asa já tem asa. Né? Só, né, voltando para que também, né, pode ser que eu perca mercado falando, não, você compra equipamento e em 2, 3 anos está obsoleto. Não é bem isso. A questão é que é interessante adquirir equipamentos que sejam modulares, que você pode pelo menos atualizar, colocar uma bateria diferente depois, ou mudar a câmera, mudou o sensor, isso é algo que é bastante importante. Nossos equipamentos todos que nós desenvolvemos são dessa forma. Você pode atualizar eles sem ter que precisar comprar o equipamento inteiro de novo. É uma espécie de drone Lego. Sim, sim. Você vai pondo pecinha. Exato, exato. Então, pensando em outros usos para a agricultura, tem a parte de pulverização agrícola. Ele faz? Faz pulverização agrícola.
A questão é que hoje, normalmente eles vão cobrir áreas não muito grandes, são áreas normalmente, num voo de 15 minutos, pensando em pulverização, ele vai cobrir cerca de 1 hectare. Tá? Para cultivos que têm grande valor agregado, ou então aplicações pontuais... Seria o que? Horticultura, essas coisas? Horticultura, por exemplo, ou então, se você pensar em algumas fruticulturas também, que são com valor agregado maior por área, essa aplicação já é viável. Pensando em áreas maiores, extensivas, ainda, eventualmente, a pulverização com uma aeronave tripulada vai ser mais eficiente, mais barata. Tá? Outro tipo de pulverização é de agentes biológicos. Isso é algo que está crescendo bastante. Por exemplo, pulverização, dispersão de tricograma, que normalmente o que é dispersado é o ovinho. Né? É biológico, é inseto. A citricultura usa muito. Sim, sim. Tem várias, né? Vários Cana cultivos. Também usa. Cana, milho, né? Utiliza bastante esse tipo de tecnologia em que o drone carrega um dispenser que vai pulverizando somente também nos locais indicados, né? Ovos desse inseto, e depois ele vai parasitar, ele vai se alimentar de larvas, de depois mariposas, pragas, né, e isso normalmente é 30% a 40% mais barato do que um controle químico. Ou então pode ser feito de modo consorciado, de modo integrado, né, esse manejo do cultivo. Você tem exemplos de clientes do agro que usam drones, que é teu cliente? Pensando em mapeamento ou pensando nessa pulverização? Não, e no exemplo que você quiser, só para a gente ter uma ideia. Em pulverização e na dispersão de agente biológico, nós não temos equipamentos próprios, nós temos parceiros que nós podemos indicar, que sabemos que trabalham de forma séria. Pensando em mapeamento, sim. Temos clientes que adquiriram equipamentos ou então contratam nossos serviços. E um exemplo, né? Nós temos uma seguradora de safra agrícola que adquiriu equipamento para fazer vistoria das áreas. Que é a parte mais difícil para eles. Né? Nós temos aplicações para citricultura, por exemplo, em que nós efetuamos um mapeamento e inventário do pomar, ou seja, cada indivíduo, cada pé de laranja é mapeado, se ele está no estágio adulto ou se ele é jovem. E as falhas também. Nós estamos agora pesquisando a detecção do greening e a produtividade. Então, isso a gente entrega num sistema online, ou seja, que qualquer pessoa com qualquer computador consegue acessar isso e gerar relatórios e obter informação. Vai naquela linha do que eu estava comentando, que a gente procura entregar a informação pronta para uso, para tomar a decisão, e não entregar um arquivo bruto, algo que um cliente vai ter dificuldade em acessar. De qualquer maneira, Jorge, pelo que eu estou entendendo, sei lá, um pomar de 1 milhão de plantas, ou quantas sejam, alguém vai ter que mapear isso para depois fazer por via aérea. Sim. Alguém tem que ver. O drone entra para... Pensando, né, num manejo, o drone está integrado à agricultura de precisão, ou seja, detectar onde que há algum problema, um estresse, uma deficiência ou uma falha, e atuar somente onde precisa, ou seja, você consegue reduzir o consumo de insumos e ao mesmo tempo aumentar a produtividade. O conceito é esse. Agora, tudo isso, assim como a agricultura de precisão, precisa ter um circuito e um sistema bem integrado, porque se a gente gerar só informação e ela não ser utilizada, ou não tiver como ser utilizada, virou um desperdício de dinheiro. Ou seja, eu sei que tem algum problema, mas eu não consigo agir. Ou seja, tem uma informação eventualmente já referenciada, mas eu não tenho como em campo trabalhar com isso. Então tem que ser um sistema bem integrado, é o que a gente procura oferecer. Ou seja, não é só um serviço, a gente procura oferecer uma consultoria para que isso seja implementado. Senão acaba virando com a própria agricultura de precisão, que agora tem voltado com força, mas quando surgiu, houve uma certa... Foi uma tecnologia que para alguns produtores ou para muita gente foi queimada, porque não foi bem implementada, então não trouxe os resultados que se prometia. Com drones, a gente, pelo menos a nossa empresa, tem procurado ter esse cuidado, para não se queimar a tecnologia curioso, também. Vou te assuntar, né, perguntar um pouco sobre o futuro. Eu acho que não vai demorar 2 ou 3 anos, a gente vai ter carros, automóveis
sem motorista, né? A agricultura, eu conheço o caso, você deve conhecer muitos outros, imagino, eu conheço produtores que acionam a irrigação na propriedade dele pelo De forma celular. remota, sim. O drone também tá nessa linha, quer dizer, a hora que você programou para fazer alguma coisa, chegou aquela hora, dá para acionar. Sim. A ideia é cada vez mais automatizar os processos para que eles fiquem mais eficientes. Você é geógrafo, agora é provocação pura. Você é geógrafo, você sabia que 65% das crianças que estão nascendo agora, em 2017, não têm a menor ideia de que profissão elas vão exercer quando tiver 18, 20 anos? Não tinha ideia desse dado. Sabia que é uma geração um pouco mais... Não, eu estou falando isso porque está acabando a profissão. Né? E tem uma gama muito grande, né? Ou seja, só pensando em drone, hoje você pode ser um piloto de drone. É uma profissão nova. É um analista de imagens de drones. Não, analista de imagens eu acho demais. Eu acho, porque quando você vê um negócio de satélite, como você falou, de uma propriedade, até dá para identificar com um leigo, né? Quando é água, mas de um modo geral, aquela cor vermelha, verde, azul, para mim não quer dizer nada. Para você Sim. deve dizer alguma coisa. Sim, e utilizando sensores multiespectrais, as cores muitas vezes que estão representadas lá não são aquelas que a gente enxerga, ou seja, não é do visível, está em falsa cor. Então é necessário mesmo ter uma preparação, uma capacitação para se trabalhar com isso. Porque tem satélite quando ele mostra alguma coisa na Terra, o erro que ele faz é de metro, né? É uma coisa absurda. Está lá com que altitude, voando lá. O drone também tem essas... Você pode adaptar para bem perto, bem mais ou menos. Sim. Você faz isso tudo. É uma plataforma muito flexível. Essa é uma das vantagens do drone em relação ao que a gente tinha de sensoramento remoto, por exemplo, orbital. O satélite, você tem satélites de alta resolução hoje, resoluções de até 30 centímetros por pixel, já é uma resolução bastante elevada, que para muitas aplicações até é adequada. A questão é que você depende da órbita. E esses satélites de alta resolução... Não, o multirotor está ali, é só ligar. Pode demorar de 2 a 3 meses para revisitar a mesma área. E às vezes revisita e tem cobertura de nuvens, ou seja, não capta. O drone ele voa abaixo das nuvens. Nosso tempo está acabando. Você quer dar algum endereço virtual da G-Drone, se alguém quiser te procurar, não sei? Claro, pode acessar a nossa página, www.gdrones.com.br. Nós temos também um canal do YouTube, se procurar lá Gmudo, né? G Drones também vai achar. Nós temos alguns webinars em que a gente explica, que foram gravados, né? Em que a gente explica como que se usa a tecnologia. Então, para quem quiser saber um pouco mais e quiser entrar em contato também por telefone, a gente está aqui em São Paulo, mas nós atendemos no Brasil inteiro. O telefone é 11 3673 1016. Você tem ideia de quantas páginas tem na web, quantos blogs, quantos sites? Deve ter muitos, não? Sobre drones ou sobre... Não, sobre qualquer coisa. Muita coisa. Um absurdo. Eu gosto de botar meu nome lá porque aparece aquela coisa que eu nem imaginava que eu tinha. Todo mundo já fez isso, né? Se não fez, faça, coloca o nome lá, vê o que aparece. Põe seu nome lá para você ver. Bom, nosso tempo acabou. Esse é o Jorge Longuitano, diretor da G-Drones. Falou muito claramente, muito especificamente do que você pode fazer com os drones. Para minha inveja, ele é geógrafo, que eu não sei nem onde fica a linha do Equador. Não vai me perguntar qual que é a capital do Azerbaijão ou qualquer coisa parecida. O Trópico de Capricórnio. Não vou saber responder também. O Trópico de Capricórnio eu sei onde fica. Quando a gente pega em Anguera para sair de São Paulo, passa uma placa. É ali, né? Sim. O Equador é acima ou abaixo da linha do Equador. Jorge, obrigado, estou à disposição. Eu que agradeço pelo convite. Se tiver novidades, alguma coisa, outra coisa interessante, estou à disposição. Obrigado. Tá legal, obrigado. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau, obrigado.